Vamos lá. Bem, gente, boa noite para todos. Meu nome é Cláudio, eu trabalho na IBM. Eu sou formado, vou fazer uma breve introdução. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre assinatura digital, mas antes eu vou fazer uma breve introdução sobre meu passado aí. Eu fiz graduação na PUC de Goiás, fiz engenharia de computação, foi uma das primeiras turmas lá de engenharia de computação dos cobaias. Na verdade, acho que foi o primeiro, né, a cobaia, né. Depois eu vim para cá, fiz mestrado na Unicamp, em redes, e comecei um doutorado também. O doutorado está parado por enquanto. E trabalho hoje na IBM, mas eu já trabalho com Linux já faz uns 10 anos já. Então, é isso. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre assinatura digital. A conversa que eu preparei para hoje não é nada muito formal, nem muito assim, muitos detalhes, cheio de matemática, não. A intenção é mesmo dar uma noção, introduzir o assunto, abrir um pouco o leque, ver onde é que isso é aplicado, como é que isso tem impactado no mercado, coisas do tipo. Então, eu vou fazer uma breve introdução sobre o que é assinatura digital. Depois eu já vou partir para uma especificação, que é a especificação FIPS. Vou explicar um pouquinho o que é isso. Em específico, a 186-4. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o mundo Linux, né? Ótimo, assinatura digital, mas e o mundo Linux? Como é que é o mundo Linux? Como é que se encontra a assinatura digital dentro de Linux, né? Tratando também de mercado também. Vamos lá. Aqui deu um... O título ali está errado, mas tudo bem. Bem, a assinatura digital, vamos começar a partir do seguinte princípio. O que é uma assinatura digital? Não vamos falar ainda, mas tudo se trata de uma comunicação segura. Atualmente, quando você precisa hoje em dia, quando você precisa fazer uma comunicação segura com alguém, vamos lá, você comprou seu apartamento, né? No primeiro apartamento você comprou ele, e aí você quer garantir que aquelas informações que estavam lá no seu contrato, né, de compra do apartamento e tal, você quer garantir que aquelas informações que você compactuou com o cara mesmo, com aquelas informações, com aqueles valores, com aqueles termos, daquele jeito. O que você faz para você garantir isso daí atualmente? Você vai lá e assina. É o antigo, a forma mais conhecida, né, de você garantir que você mesmo, você vai lá e assina, essa assinatura é reconhecida em algum lugar. E se é, por exemplo, se é um financiamento, por exemplo, que você vai abrir aí no caso para comprar sua casa, você ainda tem que ir em cada folhinha daquela lá e fazer o quê? Dar um vistinho, para garantir realmente, tentar garantir realmente que tudo aquilo que você colocou ali vai ser aquilo que você acordou. Ninguém vai mexer em valores, nem em vírgulas, nem em pontos, nem nada. Só que isso o quê? Demanda papel, né? Você gera papel para lá, gera papel para cá, papel. Quando você vê no final depois de um tempo, você está cheio de papel. Então, para o mercado, isso não é muito bom, não é muito interessante. Então, existe uma tecnologia que se chama assinatura digital, que ela permite a gente sair do mundo do papel e ir para o mundo eletrônico e garantir algo que seja assim, não vou falar igual uma assinatura escrita, porque no meio digital a situação muda um pouco, a gente tem outras preocupações também. Mas basicamente, a gente pode fazer uma analogia entre a assinatura escrita e a assinatura digital. A assinatura que a gente conhece hoje, ela pode ser uma assinatura com tinta, pode ser alguém pode ir lá e mandar uma estampa no seu documento lá, um selo no seu documento, igual você vai no cartório, eles vão lá e reconhecem, plá, isso aqui é realmente igual ao original. A assinatura digital não tem isso, a assinatura digital é uma cadeia de string de bits, que ela identifica aquele documento e traz algumas garantias. E a intenção disso é um pouco levar para o mundo digital toda essa analogia da assinatura e também evoluir dessa parte de assinatura papel para algo que não seja papel. Ecologicamente falando, é muito bom, né? Bem, como é que isso funciona? Atualmente no Brasil tem já
órgãos que utilizam a assinatura digital, por exemplo, é muito comum você encontrar na contabilidade. Não sei se alguém já viu, tem o eCPF, que é um cartãozinho lá, que as pessoas, tem CNPJ também, que a pessoa vai lá e assina um documento, tem lá. Aí tem a mesma história. Quais são as partes envolvidas no contrato, lá naquele documento? Ah, tem o contador, tem o dono da empresa, tem não sei quem. Todo mundo vai lá e colocar o cartãozinho lá para assinar aquilo digitalmente. Vai ter uma leitora lá e vai assinar aquele documento digitalmente, que o programa vai reconhecer e vai enviar isso para a Receita Federal. Então, essa é uma forma que o Brasil faz hoje. Isso é um dos exemplos, né? A chave privada fica armazenada naquele cartão. A chave privada também, ela pode ser armazenada no seu computador. Você não precisa também necessariamente seguir esses moldes como escolheu o pessoal da contabilidade. Você pode simplesmente criar chaves privadas no seu computador e aí, a partir daí sair utilizando elas, um par, né, no caso, né, que é uma chave privada e uma chave pública. E as garantias. Quais são as garantias? Com a assinatura digital, você tem algumas garantias, que são... Você vai garantir que aquele documento, ninguém alterou aquele documento. A partir de uma assinatura digital, quando você assina, você tem a garantia de que, da forma como, depois que você assinou, você verifica se aquele documento foi alterado ou não, se ele foi modificado ou não. Isso a gente chama de integridade. Tem também a autenticidade. Através dos pares, do par, chave privada e chave pública, você consegue identificar. Uma vez que uma chave pública só quem utiliza ela, só quem assinou, e a chave privada é só quem está verificando, então tem uma relação aí que faz com que você garanta que aquele documento é autêntico. Uma vez que somente uma pessoa tem aquela chave, então só pode ter sido ela que autenticou aquele documento. E o não repúdio. Isso aqui é uma parte em que depende de outras garantias, que é, se é só você que tem a sua chave privada, então somente você pode ter assinado esse documento. Então isso é o que a gente chama de não repúdio. A pessoa não tem como negar que não foi ela que assinou, pois somente ela tem aquela chave para assinar aquele documento. Padrões de indústria. Padrão de indústria no governo, cada segmento segue o seu padrão. Eu sei que o pessoal da automobilística tem um padrão, o pessoal da saúde tem outro padrão. O governo tem até resoluções também que ele criou, onde ele cria sanções, ele reconhece uma assinatura digital. Tanto é que ele está utilizando isso, a Receita está utilizando bastante isso, né? Eu vou falar um pouco sobre um padrão, que é um padrão americano, que quando você precisa fazer alguma comunicação dentro do governo americano, uma agência, um departamento qualquer do governo americano, você precisa seguir esse documento, esses padrões, esse padrão, que é o padrão FIPS 186.4. Esse padrão é ele que define toda a parte de assinatura digital. Aí, vai definir, eu vou mostrar ali para vocês um pouquinho do documento. Existem vários outros padrões. Esse aqui foi o que eu escolhi, porque ele tem um impacto grande também em outras áreas, como banco. Antes de mostrar isso daí, eu vou tentar interagir um pouco, não só mostrar slide para não ficar muito maçante, mas também mostrar PDFs, mostrar um pouquinho de prática na medida do possível. Eu vou tentar cronometrar também meu horário aqui. Que horário que a gente começou? 6h15, mais ou menos. Tá bom. Bem, este daqui é só para mostrar para vocês a cara de um documento desses. O NIST, ele é uma agência dentro do departamento de comércio lá nos Estados Unidos. E aí ele tem várias áreas em que ele define padrões, várias áreas de atuação. Uma delas é essa aqui, que é a categoria que no caso ele chama, né, de Computer Security. E aí lá dentro dessa Computer Security, ele lançou esse padrão, dentro da subcategoria
Quando a gente fala FIPS, lá no início lá está mostrando que é Federal Information Processing Standard. Tem vários outros padrões que ele define dentro dessa categoria, né, de criptografia. Esse é um deles. E esse documento aqui, ele mostra... é um documento público, tá, gente? Ele mostra outros... Aqui acho que não vai dar para vocês verem. Mas ele faz referência a outras publicações também do NIST. Que aí são publicações especiais também, tem publicações de outros órgãos também, mas ele referencia, esses documentos aqui, ele referencia dentro desse padrão. O padrão em si, ele mostra como é que faz para você gerar uma assinatura digital, ele define quais são os algoritmos que ele define como aprovados. São 3 algoritmos, a gente vai ver um pouquinho deles. Ele mostra também uma parte matemática para comprovação, validação da chave pública. Ele também tem uma parte matemática, a parte mais embaixo, que como ele mostra para cada um dos... como são 3 algoritmos de assinatura digital, ele vai em cada um deles e descreve um pouquinho da natureza daquele algoritmo para poder, e alguns padrões que ele acha que é interessante para a área de comércio dentro do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Ok. Vamos voltar para lá. Bem, aqui é só uma noção, para a gente ver, consegue ver? Consegue. É só uma noção um diagrama de blocos para a gente entender melhor qual que é o processo de geração de uma chave, de uma assinatura digital. A parte de geração está na esquerda, de verificação está aqui na direita. Ela envolve um hash, a função de assinatura, né, um par de chaves, no caso isso é assimétrico, né, é um par de chaves, onde uma é de detenção somente da pessoa que vai assinar o documento e a outra ela é pública. Essa aqui você guarda, não dá para falar guardar 7 chaves porque já é uma chave, né? Não tem como falar guardar 7 chaves. Mas são essas 3 coisas básicas que ele envolve. A entrada, então, a entrada desse algoritmo é uma mensagem, é um dado, né, na verdade, né, que comumente chamado de mensagem. A chave privada, no caso para a geração da assinatura, e a saída é a própria assinatura. Só para ter uma noção, porque eu vou entrar em mais detalhes um pouquinho. O que é uma função hash? Uma função hash se eu tenho que assinar um documento muito grande, um documento é digital, né? Então ele tem um tamanho, o arquivo. A assinatura ela pode oscilar o tamanho dela se eu não tiver essa função hash. Essa função hash, ela pega esse documento que tem tamanho variável e transforma ele em uma representação resumida desse documento e de tamanho fixo. Então, uma vez que esse tamanho desse cara aqui é fixo, o tamanho da minha assinatura também vai ser fixo com base nessa função hash. Então, eu não tenho problema de assinar um documento muito grande e depois ficar sem espaço para armazenar essa assinatura. O resultado dessa função hash que a gente chama aqui é o digest, ou então até mesmo hash, as pessoas chamam. E esse cara aqui, ele é gerado através dessa função e a assinatura, ela pega e tem como entrada a chave privada e esse hash para então gerar uma assinatura. Ótimo. Vamos... Desse lado de cá é bem parecido, é bem semelhante. A assinatura é uma entrada aqui. Você vai verificar aquela assinatura. O que é uma assinatura? Acho que a gente consegue... Opa! Aqui também tem que alterar. Cadê ali? Docsy.
Isso aqui é um exemplo de uma assinatura. Só que essa assinatura aqui ela foi gerada, é muito comum você encontrar quando você vai mandar um e-mail, às vezes a gente vê muito isso no nosso e-mail, mandando e-mails e tudo mais. A gente chegou uma mensagem desse jeito, recebe um e-mail com esse formato aqui, onde você tem um texto e vem de repente uma assinatura no final. Às vezes a gente não reconhece, no início quando a gente não está acostumado, a gente não reconhece o que é isso. Mas isso aqui é uma assinatura com base em um algoritmo. Lá em cima foi a função hash que foi utilizada. Então isso aqui, só que essa assinatura ela foi gerada em claro, para você poder vê-la. Não foi compactada. Então isso é uma assinatura, é um conjunto de bits. É uma string, né, que identifica o seu documento. Essa assinatura você vai dar como entrada no seu algoritmo de verificação. Da mesma forma lá, vai seguir o mesmo padrão. Tem a mensagem, você dá como entrada numa função hash, que tem que ser a mesma mensagem que você vai ter que gerar essa função hash. E você vai ter o digest e vai gerar uma assinatura, vai verificar a assinatura dizendo se ela é válida ou não, com base na entrada aqui, que é a assinatura que você recebeu. Bem, o padrão ele define algo além disso, ele define também seguranças que você precisa ter, algumas garantias que você precisa ter. Eu não coloquei aqui, será que eu não coloquei? Acho que eu não coloquei. Mas enfim, eu não coloquei. São 3 algoritmos que o padrão prevê. E cada algoritmo ele tem a sua função de assinatura e a sua função de verificação de assinatura também. São 3 algoritmos, o DSA, o ECDSA e o RSA. O RSA, o DSA, ele é definido no próprio padrão. O RSA e o ECDSA é definido por outros documentos. Cada um desses algoritmos tem suas próprias funções para geração de chave, para assinatura e validação de uma assinatura. Bem, não é simples para o padrão, não é simplesmente você pegar e gerar uma assinatura e conferir aquela assinatura. Você tem que ter uma fase inicial onde você vai obter seguranças, garantias de que aquela assinatura que você está fazendo vai ser realmente uma boa assinatura ou não, confiável ou não. Então ele define lá que, por exemplo, para o DSA e para o ECDSA, você precisa prover algumas coisas, não é simplesmente chegar lá e criar uma assinatura. Tem outros inputs também. Esses inputs são números primos, número primo, gerador, é a parte matemática da coisa. Para esses 2 algoritmos, você tem que obter os parâmetros deles, você tem que entrar como entrada esses parâmetros lá também, para esses 2. O DSA e o ECDSA, a diferença entre eles é que o ECDSA utiliza curvas elípticas. Quando você obtém esses parâmetros, você tem que de alguma forma garantir, que é esse segundo quadrado aqui, que esses parâmetros são válidos. Então ele define ali como é que você faz para o padrão em si. O padrão, esse é o documento 1864, ele não define como é que faz para você verificar, para você obter essas garantias. Aí você vai ter que vir nesse outro documento ali, ó, na SP889. Lá é que você vai encontrar de que forma você pode garantir, obter essas garantias de que os parâmetros fornecidos são válidos. É matemático. Verifica se o número primo está dentro desse grupo aqui ou se foi gerado com aquela função ali. São coisas matemáticas. Acho que não vem ao caso falar muito delas. Aqui você tem que obter um par de chaves, né? Depois, no próximo estágio, você tem que verificar se essa chave é válida. Verificar se a chave é válida é a mesma coisa também. Você tem um conjunto de algoritmos que você tem que executar lá e verificar se aquela chave foi gerada corretamente. Depois, para o lado de cá, aqui você verificar se quem tem a posse da chave privada
realmente é aquela, se ela realmente tem, obter garantias que a pessoa realmente tem a chave daquela posse privada. Porque é muito simples você simplesmente obter uma chave e falar que você é o presidente da República. E essa é a sua chave. Então, aqui, você obtém garantias de que o portador daquele par é realmente aquela pessoa que está descrevendo. Aí tem várias formas também, uma delas é via certificado, que não está dentro do escopo aqui. O certificado ele vai amarrar, ele vai dizer que para uma entidade, aquela chave pública é daquela entidade, daquela pessoa física, enfim. E aí você vai confiar nesse certificado, em quem assinou esse certificado, em quem gerou esse certificado, que ele realmente está falando a verdade, que essa chave pública é de fulano de tal. Isso aqui é opcional, você pode registrar sua chave pública com com terceiros confiáveis, né? Quando chega nesse ponto aqui, você está pronto para gerar sua assinatura. Você obteve todas as suas garantias, vê se estava tudo certo. Eu estou falando isso aqui, mas isso aqui é para um meio comercial. Tem que lembrar que isso aqui é para o meio comercial. Quando você está lá no comercial, você não vai simplesmente chegar lá e abrir o seu OpenSSL ou qualquer coisa que seja o seu programa que você vai utilizar para você poder gerar sua chave. Tem outros processos que você tem que tomar um cuidado. Aqui são os passos para verificar, para a geração da assinatura. Primeiro, de posse da mensagem, na verdade isso aqui ainda é uma... tá certo. De posse da mensagem, você gera o seu digest, né? Quais são as funções aprovadas para se utilizar as funções de hash aprovadas pelo NIST, por esse documento, é definido naquele outro documento lá. Então tem uma série de documentos lá que eles ficam se apoiando um no outro para... depois que você gerou, você vai lá e verifica quais são os algoritmos permitidos, né? Que são todos o SHA-256, SHA-512, SHA-1 também é permitido, embora para outros casos não. Você tem que obter também informação sobre o processo. Essas informações adicionais aqui, informação adicional sobre o processo da assinatura digital. É porque o DSA e o ECDSA, ele precisam também de um número aleatório por sessão, por mensagem, para cada mensagem. E você tem que verificar também, você tem que obter esse número aleatório. Depois disso você gera a assinatura, e é opcional isso aqui, para você verificar se aquela assinatura está correta mesmo. Se você gerou, não teve nenhum problema de número aleatório ou coisa do tipo. E aí, para fechar aqui essa parte de padrão, aqui é para você verificar uma chave, uma assinatura digital. Você tem que, da mesma forma também, você tem que obter os parâmetros e a chave pública. Parâmetros é caso se for os algoritmos DSA e ECDSA. Você gera o digest e você verifica aquela assinatura. Aqui também, em paralelo, você também tem que ter todas aquelas garantias, que é a garantia da identidade, se a pessoa tem realmente aquela chave, verificar se o algoritmo se os parâmetros utilizados pelo algoritmo estão corretos, tudo isso é definido por um outro padrão. Os parâmetros, a validade dos parâmetros vão afetar diretamente a geração da chave pública e da chave privada. Bem, isso aí é um papo meio técnico, meio padrão, meio sacal, assim. Agora, a gente vai partir mais para o mundo do Linux. A assinatura digital, acho que todo mundo aqui acho que deve conhecer já um pouquinho disso. Ela tem impacto em ela tem aplicabilidade, diríamos, né, em vários pontos em Linux. Aqui eu vou falar em 3, que é em User Space. Peguei um caso especial em User Space, específico em User Space, que é um caso comum que a gente conhece por aí, que é e-mail. Aí eu vou falar sobre o GPG. Depois vou falar sobre assinaturas de kernel
e Secure Boot. A assinatura de kernel, a gente vai baixando um pouco mais o nível. Está em User Space, a gente vai ver como é que funciona isso em User Space. Depois peguei um caso para a gente falar um pouquinho sobre módulos de kernel, que também utiliza assinaturas. E depois lá em firmware, que é Secure Boot. Peguei o caso como Secure Boot. Bem, GPG. GPG é uma ferramenta utilizada, de command line, né, que ela é utilizada para você gerar, criptografar, descriptografar um arquivo, um documento. É um software livre, ele substitui o antigo PGP, né, e ele segue o padrão OpenPGP, da mesma forma como o PGP também segue esse padrão. Esse padrão define lá o que deve ser feito, como é que deve ser feito para criptografar, para assinar, para gerar chave, o padrão é todo definido lá. Todas essas partes estão definidas no padrão. E ele só segue, suporta aquele padrão. Existem vários front-ends que utilizam GPG, que suportam GPG hoje em dia. Um deles é o Thunderbird. E tem vários front-ends também, ou plugins, que trabalham diretamente com o GPG. O Enigmail é um deles. Eu utilizo o Enigmail, ele supre minha necessidade, eu não preciso fazer toda aquela parte de verificação nem nada, é bem fácil de utilizar. E no meio, no mercado, quando você está trabalhando com documentos que tem conteúdo sigiloso, que é confidencial, você precisa autenticar aquele documento, você precisa provar que é você que está enviando aquele documento para terceiro. Aí só voltar um ponto aqui. Como é que você prova que você enviou para terceiro? Pela função hash, que é integridade. Aquilo lá, quando você assina, você já manda para o terceiro, ele não tem como ser alterado durante o trajeto, porque senão quando ele for verificar vai dar erro. E com um par de chaves e as funções de assinatura, de geração e verificação, você provê as duas outras garantias, né, que é não repúdio e a autenticidade. Então, quando você está no mercado, você precisa assinar esses documentos antes de enviar. Porque alguém no meio do caminho pode pegar esse documento e personalizar, dizendo que é você. E alterar o documento dizendo que é você. Existem outras garantias também que seriam interessantes de fazer no mundo de e-mail, que seria criptografar. Mas não está dentro do escopo hoje. Bem, vamos ver se eu consigo... Vocês conseguem ver? Consegue? Ótimo. O GPG, vamos começar por aqui. O GPG ele tem uma homepage que ele explica todos os parâmetros com muito detalhe. Então você pode vir aqui e ver como é que faz para assinar o parâmetro "-s", como é que você faz para gerar uma assinatura em texto, em modo claro, né? Como é que você faz para gerar uma assinatura que ela é separada, desatachada do arquivo. Então aqui tem vários parâmetros que você pode passar. É extenso. O GPG ele também permite você gerenciar as suas chaves públicas, chaves privadas, adicionar, criar novas. Vamos começar por aqui. Aqui no meu aqui, eu já peguei e inicializei o GPG, já configurei ele. Eu já criei uma chave para mim, um par de chaves, e adicionei no GPG. Aí está lá o meu endereço, o meu e-mail e meu nome. E ali aqui está a identificação, o ID da chave, da entrada. O primeiro passo seria gerar uma chave.
Isso aqui eu estou numa máquina virtual, tá? Então, lá eu estou com um problema na máquina de números aleatórios, ela não está girando. Mas eu vou até onde ela dá e depois até onde eu conseguir, aí eu paro. Então aqui eu posso escolher, através desse comando, que é o primeiro lá de cima, para gerar a chave. Eu posso escolher qual que é o tipo da minha chave, qual o algoritmo que eu quero escolher, que eu quero utilizar para gerar essa chave, se é RSA, DSA. O default que está ali é o RSA, então eu vou continuar com ele. Aí tem o tamanho da chave. Esse tamanho da chave, ele vai implicar no tamanho do hash que vai ser gerado. Que no final das contas, também está alinhado com o tamanho da assinatura. Eu vou deixar 2048. Se vai expirar ou não, eu falo que não. Pergunta, está correto? Sim, está correto. Aqui ele pede o nome. Eu vou colocar aqui João. Tá. João da Silva. Pede o e-mail do João. ig.com.br. Algum comentário. Aí quando eu dou enter aqui, se eu der um enter aqui, ele vai tentar gerar. Mas estou com problema no RNG. Ele vai precisar de números aleatórios para poder gerar essa chave. Então eu não vou dar o enter aqui porque eu já sei desse problema. Depois que eu faço isso daí, ele vai gerar para mim a chave. Que se eu exportar a chave, ela vai estar nesse formato aqui, ó. Eu vou mostrar a minha chave privada, mas vocês não contam para ninguém, tá? É uma chave qualquer uma. Ó, essa é a chave, não conta para ninguém que é tudo isso, tá? Essa é uma chave privada, ela é grande, né? Essa não passo para ninguém, não posso passar para ninguém. Depois a chave pública é essa daqui. Ela tem esse formato. Ótimo. Então eu já estou pronto para poder gerar minhas assinaturas, assinar documentos, assinar dados, né? Como é que eu faço isso? Bem, eu coloquei aqui alguns caras que eu posso assinar. Coloquei dois binários, um binário pequenininho, que é o comando tree, um binário um pouquinho maior, que é um kernel, e coloquei um documento texto lá em cima, que é para a gente ver um pouquinho sobre eles. Cadê meu tempo? Tá. Se eu vim aqui fazer GPG menos output, tree.sig e menos sign, tree, ele vai pedir para sobrescrever e sobrescreveu. Esse tree.sig é isso daqui. Por que está desse jeito? Porque ele está compactado. Ele aplica um algoritmo de compactação. E depois que eu fiz isso, eu não preciso mais do meu arquivo original, o tree. Eu posso deletá-lo. O tree está aqui dentro, a assinatura também está aqui dentro. Ele pega e junta os dois. Eu posso gerar também de forma separada. Eu vou colocar aqui tree. É o que eu coloquei o ASCII ali. Detach. Agora, nesse caso, ls-lh, só para a gente ver. Nesse caso aqui, ele já gerou somente a assinatura. Dá para ver pelo tamanho do arquivo que ele gerou, 287. Ali só tem a assinatura, que também está num formato que a gente não conhece, não reconhece.
Não consegue ler, né? Legível, quero dizer. Aí. Não dá para reconhecer também, não é legível. Para que ele seja legível, aí eu tenho que fazer o comando clear sign. Opa, é tudo junto. Yes. Só que não vai adiantar muito também. Por quê? Porque é um binário. Eu estou colocando em claro, mas é um binário. Não tem como passar um binário em claro. Para que existem esses dois casos? De você tirar a assinatura e você colocar a assinatura dentro ou não. A parte... Porque às vezes você não está interessado, você quer pegar aquela assinatura e trabalhar com aquela assinatura separada. Então você gera ela separada. Então ao invés de você gerar ela junto, se você gerar ela junto, depois tem que retirar aquela assinatura, tirar o seu dado dali também. Então ele te dá essa opção, dependendo do seu propósito, você pode gerar separado ou junto a assinatura, junto do dado. Eu não vou repetir o que eu fiz, mas ó, eu fiz aqui também para o kernel. Veja que esse aqui é esse com terminação ASCII aqui, o tamanho dele é o mesmo. Cadê lá em cima? Não, não é. Eu fiz ali. Tá errado. Deixa eu regerar lá que eu baguncei aqui. Detach sign. Pronto. Agora espero que esteja do mesmo tamanho. 287, 287 é o tamanho. Por quê? Por que é fixo? Porque a minha função hash, ela gera sempre um tamanho de hash do mesmo tamanho. SHA-256 vai ser 256. Então, a minha assinatura também vai ser tamanho fixo. Isso aqui é muito importante para você reduzir o tamanho do que você quer transmitir. Porque senão a sua assinatura seria muito grande. O documento lá, no caso, se você estiver assinando um texto, aí você pode fazer aquele comando que eu fiz, que é o -- clear sign. Esse comando -- clear sign, ele é muito utilizado dentro de e-mail, porque aí você pode mandar o seu texto, tá ali o texto, a função hash que você utilizou e aqui a sua assinatura. Bem, isso aqui é GPG. Vamos seguir adelante. Kernel. A assinatura em kernel, no kernel 2.6 alguma coisa, já começou a se conversar sobre isso. 2.6.32, embora bem rudimentar ainda. Atualmente, existe... Antes disso, vamos começar assim. Imagina, diríamos lá, o Debian. Eles querem distribuir o kernel deles na distro deles, porém, eles querem garantir que o que eles estão entregando é realmente o kernel deles. Como é que eles fazem para garantir isso? Eles assinam, cada módulo do kernel deles, eles assinam, e aí quando o kernel subir, quando você subir o kernel, ele vai verificar aquela assinatura e ver se aquela assinatura bate ou não. Se não bate, aí vai ter as ações que vão ser feitas. Aí pode parar a execução, pode dar kernel taint. Mas o interessante disso daí é você provar que aquele kernel que você está executando é um kernel Debian. Porque eu, Cláudio, não teria como chegar lá e compilar um módulo de kernel e tentar subir ele num kernel que faça verificação de assinatura. Por quê? Porque não tem a chave privada. Então eu não teria como embutir lá um código que poderia ser possivelmente malicioso.
Isso daí facilita várias coisas, mas também traz outras complicações também. Você consegue comprovar a integridade, tudo mais, autenticidade, não repúdio, tudo mais. Traz outras complicações, que é o quê? Eu não trabalho sozinho. De repente, eu, Debian, trabalho com, sei lá, alguém que desenvolve uma placa, e aí eles têm lá um driver que eles precisam colocar no kernel. E eles têm um acordo comigo. Como é que eu vou passar a minha chave privada para eles? Debian não faria isso, passar a chave privada. Aí ele começa a assinar, ele começa a gerar outros esquemas. Ele assina aquela chave privada dele, e aí o cara pode também passar a assinar. Tem toda uma logística de chave privada e chave pública que é utilizado. Mas vamos dar uma olhada aqui primeiro no kernel. Tá, antes de seguir, o kernel também, não só os módulos, lembra quando eu falei para vocês que o hash, ele me dá uma garantia de integridade? A partir de um hash, que eu gerei, que ele é único para um dado, não tem como a partir de um hash você gerar o seu dado. E nem a partir de dois dados, e não existem dois dados que gerem o mesmo hash. Então ele garante que aquele hash só pode ter vindo daquele dado. Isso é muito utilizado para fazer checagem de integridade, não chega a ser uma assinatura, é só uma checagem de integridade. Não tem as outras checagens de autenticidade, não é uma assinatura. Quando você trabalha com outros padrões, por exemplo, o FIPS 142, você faz a checagem de integridade do kernel mesmo. Antes de você carregar aquele kernel, você verifica se aquele hash é o hash que você está esperando. E aí então você prossegue caso dê match, caso seja realmente o hash esperado. E essa checagem de integridade é feita com ferramentas do tipo SHA-256, HMAC, coisas do tipo. E gera um hash em um arquivo separado. É só para ter uma noção um pouquinho de checagem de integridade. Mas vamos lá olhar um pouquinho o kernel. A documentação... já está ali aberto. Isso daqui que eu estou com vocês é eu clonei o kernel lá do Torvalds. E toda a parte de documentação, é o kernel upstream, né? E toda a parte de documentação relativo a assinatura de módulo está dentro desse arquivo aqui, ó. Sempre eles mantêm sempre o mesmo nome de arquivo, módulo e sign. Por mais que eles alterem, façam alterações, eles mudaram lá toda a parte de assinatura de módulos do kernel. Eles tentam manter sempre esse mesmo nome, só altera o conteúdo do arquivo. Aqui explica tudo que você precisa saber sobre assinatura de módulos em kernel. Eu não vou seguir aqui, porque não é muito interessante. Eu vou por aqui, ó. Vamos por aqui. Nesse kernel aqui, que é o 410RC7, existe uma entrada, Enable Loadable Module Support. Aqui dentro, tem toda a parte de assinatura, está aqui dentro. Em particular, a gente está interessado em algumas aqui, não em todas, porque não são todas sobre assinatura. Essa daqui é uma que a gente está interessada. Essa opção aqui, ela faz a checagem dos módulos. Aí ele até coloca uma warning ali. E às vezes é muito comum a gente encontrar casos em que a gente vai lá e habilita essa opção, mas depois a gente pega o módulo do kernel e estripa ou remove coisas do binário.
informações de debug, símbolos, os mais diversos. Se fizer isso, tchau, não bate mais a assinatura do módulo, não bate. Então ele coloca um warning grande. Não faça a strip do binário do módulo depois que você assinou ele. Então aqui é simplesmente para saber que é essa opção, que é a opção geral para fazer verificação de assinatura. E aqui ele até mostra que a parte de documentação está toda aqui, ó, module sign. Esse daqui é onde essa aqui é qual a ação tomar. Ótimo, o meu módulo está verificando a assinatura, o meu kernel está verificando a assinatura. Mas uma vez que a assinatura não bateu, o que eu vou fazer? Essa opção aqui que vai me dizer o que eu quero fazer. Se eu quero parar a execução, ou se eu quero simplesmente dar um kernel taint, que significa esse kernel não é um kernel confiável. Para a comunidade, ninguém vai, geralmente as pessoas não vão olhar para o seu kernel e falar assim, seu kernel está taint, não vou nem mexer. Não venha com bug para mostrar bugs dele. E também tem questões de debug, funções de debug. Como você está com código não confiável ali, carregado, então ele desabilita algumas funções de debug também, porque ele não sabe o que está dentro daquele módulo que você subiu. Ótimo. Esse aqui é para ele automaticamente assinar todos os módulos. Se você não marcar isso aqui, você tem que ir manualmente, utilizando o script sign file, para poder assinar o módulo. Os módulos são assinados na fase de instalação. Aqui é como uma assinatura requer um algoritmo hash, aqui é qual algoritmo hash que eu quero utilizar. No caso aqui está marcado como 512. Basicamente são esses 4. Com esses 4 aqui eu consigo subir um kernel como fazendo a checagem de assinatura. Aqui no arquivo, ele não fala muito mais além do que a gente viu ali. Ele simplesmente... Ele não fala muito mais além do que a gente viu ali. Uma coisa diferente é que ele mostra como é que você faz para assinar o módulo. Caso você não marque lá para que ele todos os módulos sejam assinados, sejam criada assinatura. Aí ele fala quais são os parâmetros que você tem que passar aqui. E a chave também, ele fala um pouquinho sobre chave. Como é que você faz para gerar uma chave? Aí aqui ele dá um exemplo no comando OpenSSL. Que se você não definir esse arquivo aqui, x509.genkey, com todas as suas informações, quando você vai gerar uma chave, você precisa de informações, você precisa do seu e-mail, você precisa do nome que você vai colocar ali, a identidade que você vai colocar ali, você precisa dizer o tamanho dessa chave também. Então essas informações você coloca nesse arquivo, x509genkey. Se você não colocar lá, ele vai colocar um default, considerar aquilo default, vai chamar, igual está falando aqui, unspecified user, e vai gerar tudo para você automaticamente. Se você não fizer isso, ele vai gerar automático. Da mesma forma como também o nome lá em cima da chave vai ser automático. Uma vez que você tem um kernel que está habilitado com a assinatura de módulos, você pode ver as chaves aqui, em proc keys. A chave fica lá, claro, a chave pública, né? E o algoritmo de hash, ele tem que ser colocado dentro do kernel. Você não pode colocar ele como externo, pode colocar ele como módulo, tem que colocar ele built-in. Porque o kernel precisa fazer verificação de chave, verificação de assinatura. Ele vai precisar do algoritmo hash. Bem, kernel é isso. Secure boot. Então, isso está dentro da linha de kernel. Como é que funciona aí a parte de kernel dentro de falando um pouquinho também de mercado, né? Agora, Secure Boot.
Secure Boot, para quem não sabe, é uma tecnologia onde você garante, onde você tenta garantir que toda execução que vem antes do seu kernel, ela seja confiável. Ou seja, todo o código que você está executando, ele foi assinado por alguém e a assinatura desse código, ela bate, ela confirma, ela é válida. Essa é uma tecnologia. Ela parte de perguntas como, por exemplo, como é que você vai saber, depois, quando entra o kernel, você tem alguns artifícios de segurança para você poder tratar código malicioso, ataques, coisas do tipo. Mas e antes disso? E antes do kernel? Já parou para pensar? Não tem como você saber se alguém foi lá, por exemplo, e gravou uma outra BIOS lá, atualizou a BIOS, só que atualizou a BIOS colocando um código malicioso. Não tem como saber, você não vai saber. Porque quando você liga o computador, não tem como saber. Então o Secure Boot parte de perguntas como essa para poder implementar essa tecnologia. Computadores mais novos hoje, eles já vêm com Secure Boot, que fala bastante de firmware, né? Então, se você entrar lá na BIOS, que é um firmware do computador, né? Você vai ter uma opção que é essa aqui, ó, que é um flag, Secure Boot. Se você habilitar esse flag, significa que você está querendo bootar a sua máquina em modo confiável. Você quer fazer checagem de todo o código que foi carregado antes do boot, antes do kernel. Quando você faz isso, tenha em mente que as coisas que você está carregando estão assinadas, porque senão você não vai conseguir bootar a sua máquina. Você vai ter que entrar de novo aqui para alterar. Bem, tá. Vamos ter uma ideia. O que exatamente eu preciso saber? O que exatamente que é carregado em nível de firmware que eu preciso fazer verificação, que eu preciso confiar? Que tipo de que eu preciso? Que binário eu carrego? Que código eu carrego? Eu tentei colocar um pouquinho do bootstrap ali de uma máquina. Quando cada arquitetura tem a sua estratégia, tem a sua forma. Mas falando em linhas gerais, quando você faz o bootstrap de uma máquina, quando você liga uma máquina, ela vai fazer, a primeira coisa que vai fazer geralmente dentro do processador, existe um código inicial ali, que é para fazer inicialização do mínimo que você precisa para começar a subir a máquina. Que é o quê? Memória, um processador. Geralmente é coisa do tipo assim, e o barramento. Coisas desse tipo. Depois disso aí, esse código é um código do pessoal de hardware. Então é o pessoal de hardware que vê isso daí. Só que o pessoal de hardware vai ter que fazer o quê? Vai ter que carregar código do pessoal de firmware, que é o pessoal da BIOS. O que o pessoal de firmware vai fazer? Eles vão fazer a inicialização do restante das coisas. Porque o primeiro chute inicial ali já veio, né? Já aconteceu. Então ele vai inicializar os processadores, vai inicializar a memória, vai inicializar os barramentos, vai colocar todos eles em estado consistente e também um estado que é otimizado também. Porque às vezes, quando você liga uma máquina, ele não funciona muito bem, um determinado componente lá não está funcionando muito bem. Você tem que fazer alguns ajustes. O pessoal de firmware às vezes prevê esse tipo de coisa e faz alguns ajustes em tempo de execução. Outra coisa, aí já vai indo mais para o mundo de Open Firmware, é gerar o Device Tree. O Device Tree é uma estrutura, como ele está falando, é uma estrutura que simplesmente vai descrever o hardware. Ele vai dizer quais são as propriedades daquele hardware que está lá. Quando o pessoal de firmware vai inicializar a máquina, vai inicializar todos os componentes de hardware, eles já vão identificar quais são os componentes que estão lá, qual a propriedade daqueles componentes. E depois é criado um Device Tree, que esse Device Tree é uma estrutura que é passada adiante para o sistema operacional. O bootloader depois disso entra o bootloader,
que vai pegar e vai verificar quais são as partições bootáveis ali para poder passar essa informação do device tree. Ótimo, a gente saiu então do pessoal de hardware, pessoal de firmware e o pessoal de OS. Cada um desses caras aí vai ter que carregar o próximo, né? Só que antes de eu carregar, eu tenho que verificar a assinatura desse cara que eu estou carregando. Então existe uma questão de interesses aí. Eu vou ter que pegar eu que estou na camada mais baixa, hardware, que estou lá na parte de produção da máquina, né? Fabricante. Eu vou ter que colocar a minha chave pública no código dos caras. Eles vão ter que saber qual é a minha chave pública. E assim por diante. O pessoal de firmware vai ter que saber qual é a chave pública do pessoal de bootloader, porque ele vai ter que chamar o pessoal vai ter que carregar o código de bootloader. E por aí vai. Então existe um conjunto de chaves ali que você precisa manter. Então essas chaves são gravadas numa memória RAM que é não volátil e a partir daí os componentes vão acessando essa NVRAM. Existe toda uma forma de você gravar, de você trabalhar com isso daí, como é que você faz para colocar um firmware novo ali e de repente você, opa, eu não conheço esse firmware, a execução parou, mas tem como você adicionar a chave privada do cara. Existe toda uma infraestrutura, um framework que define como é que você trabalha com isso. Esse framework está bem definido aqui na parte de UEFI, na documentação de UEFI, que é uma extensão da EFI, né? Para evitar que todo mundo chegue lá e... Esse cara aqui, ele veio para colocar ordem, diríamos, na casa. Porque cada fabricante de firmware, quando lançava um novo firmware, opa, teve coisas diferentes aqui, eu preciso agora quase que reinventar boa parte do meu firmware. Aí chega lá e coloca um monte de funções lá. Então essa documentação ela veio para tornar isso daí padrão, para não inchar o código de firmware. Para quando você precisar bootar a máquina, você tem um código pequeno que vai bootar a máquina, você não encher de propriedades ali desnecessárias. E além disso também, o capítulo 30, se eu não me engano lá dele, define a parte de Secure Boot, como é que você trabalha com as chaves, qual é o layout de um binário que você vai utilizar. Porque o binário também tem o local onde você vai colocar as suas informações ali na sua imagem. Então isso é muito importante quando você vai carregar. Esse cara é muito importante para a parte de Secure Boot. Secure Boot, existem implementações de Secure Boot já, tem distribuições trabalhando com Secure Boot já. Não estão funcionando ainda muito redondo ainda, existem vários bugs, mas você já consegue testar, está funcionando bem. Então, Secure Boot é uma amostra de como é que a assinatura digital funciona em nível de firmware. Firmware também precisa fazer verificação, garantias de que aquele código é confiável, de que aquele código está íntegro, né, e foi desenvolvido pela pessoa que você espera. Bem, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Tentei passar um pouquinho aí dessa história toda de assinatura e como é que ela se vincula com o nosso mundo Linux. Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Fiquem à vontade.